Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou Renata Palmier. Estamos dando início ao programa Grupo Mônaco Cultura e Saúde, que vai ao ar ao vivo todas as terças-feiras. O nosso convidado de hoje, Bonifácio Rodrigues de Matos, mais conhecido como Ikenga. Jornalista, cientista político, cartunista, entre outras coisas que com certeza o Ikenga faz muito bem também. Ikenga, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Vamos falar de Bienal, como eu já havia prometido, vamos falar de lançamento de livro, muitos livros que o nosso querido Ikenga já lançou, já desenhou capas maravilhosas, que com certeza rimos muito, sem saber que era desse maravilhoso cartunista que hoje está aqui conosco. Muito obrigada, Ikenga. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e a todas. E estamos aqui para bater um papo e que minhas palavras sejam esclarecedoras dentro do possível. Que bom. Eu tenho uma curiosidade que há bastante tempo, desde que eu te conheço, eu tenho essa curiosidade e acredito que muitas pessoas têm. Esse apelido, Ikenga, Bonifácio Rodrigues de Matos. Pois é, o Ikenga é uma palavra de origem, é um nome de origem iorubana. E a história do Ikenga é o seguinte, que quando eu era moleque, minha avó, que é a mãe da minha avó paterna, que era angolana, eu quebrei as louças dela, porcelana chinesa que ela tinha, para pegar um dinheiro para comprar doce, comprar sorvete. E aí depois ela botou a mão na cabeça e me chamou de Ikenga. Aí mais tarde, eu colecionava a revista Quatro Rodas e tinha um design inglês, um preto, da Nigéria, que desenhou um carro na Inglaterra e intitulou esse carro de Ikenga. E aí ele explicou o que era Ikenga. Ikenga era um tipo de um fenômeno que acontecia nas savanas africanas e na época da seca, aí secava todos os pastos dos bovinos, dos mamíferos, e eles se desembestavam e saíam arrasando a aldeia, essas coisas todas, né? Aí eu falei, liguei uma coisa a outra e falei, por isso que minha avó me chamava de Ikenga. Pois bem, na minha primeira exposição, né, assim, eu já estava inserido no contexto, como dizia lá no Pasquim, minha primeira exposição foi no Museu de Belas Artes e chamava Humor Carnaval. Dessa exposição participava só fera mesmo, era o único filhotinho era eu. Participava Nássara, Ziraldo, Loredano, Nani, Jaguar e outros mais. Só fera mesmo. E o curador era o Chico Chaves, que era produtor cultural do Museu de Belas Artes. Aí quando eu cheguei lá para levar meus trabalhos, eu falei, pô, qual é o seu nome? Eu falei, Bonifácio Rodrigues de Matos. Pô, isso não é nome de cartunista crioulo, cara. Cartunista preto tem que ter um nome africano. Aí, pô, na hora veio o Ikenga, entendeu? Eu falei, então bota aí Ikenga. Que história. Aí começou a dar certo, né? Deu certo, aí fiquei. E está até hoje. Atualmente, se alguém me chamar de Bonifácio, você não eu sabe ignoro, nem quem é. eu não sei. Foi bom, Ikenga. Você já deu a primeira dica aí pra gente do Pasquim, né? Isso. Você começou lá com jornalismo. Conta pra gente esse teu início lá no jornalismo. Pois é, na verdade eu comecei a desenhar profissionalmente, quer dizer, fazer cartoon, fazer charge. Desenhar eu sempre desenhava, né? Desde moleque. Mas fazer cartoon propriamente, eu comecei em movimentos políticos, né? Político social. Eu sou formado em ciências sociais e políticas e eu trabalhava na implementação do IBASE, né? Com o Betinho, a Maria Nakama, a esposa, a viúva dele, a esposa, né? E como eu desenhava, eles estavam criando um núcleo de comunicação popular, né? Que o objetivo desse núcleo é a gente formar nas comunidades oficinas de comunicação, entendeu?
para melhor divulgar questões assim de caráter de Social. saneamento, saúde, essas coisas todas. E aí nós criamos lá um núcleo de comunicação social. E a partir daí eu conheci o Enfio. Quer dizer, eu já conhecia ele, né, de Pasquim, que eu sempre fui um admirador, leitor assíduo do Pasquim, desde o primeiro número. E eu tinha o Pasquim assim, como se fosse sabe, o céu. O céu seria o limite para os cartunistas, coisa e tal. Todo mundo queria estar lá, né? Mas eu jamais imaginaria que chegaria lá. Então eu desenhava cartilhas para propaganda nas comunidades, né? E aí eu comecei a desenhar, o Enfio começou a ver meu desenho, coisa e tal, e aí ele me indicou para ir ao Pasquim. Na época o editor de desenho era o Jaguar, e o editor de texto era o José Maria Rabelo, que tinha voltado do exílio, né? E ele era editor de texto Jaguar de humor. Aí o Jaguar chegou, olhou meus desenhos, coisa e tal, aí falou, pô, cara, botou assim, aí com aquela risadinha dele, falou, porra, é um negro fazendo humor. Fazendo humor não, fazendo humor negro. Um negro fazendo humor negro. Até tem aí eu trouxe Nós vamos ver. Uma paginazinha que está escrito isso. E a partir dali ele me concedeu uma página, né, inteira no Pasquim. Nossa, para quem sonhava em ser, você... Pois é. Qualidade do seu trabalho, né, Ikenga? Exatamente. E a partir dali eu fui adiante. Um detalhe importante, porque nessa época eu trabalhava como projetista técnico, projetista mecânico, desenhava peças, trabalhava na Porsche-Cavan e fazia aquelas perspectivas explodidas para catálogo, aquela coisa toda, né? E eu ganhava um bom dinheiro nessa época, algo assim, em torno de uns 20 salários mínimos atuais nessa empresa. E quando eu fui trabalhar no Pasquim, eu ganhei, era um salário mínimo por desenho. Mas você largou o outro emprego? Pois é. Aí eu larguei outro emprego para ficar trabalhando no Pasquim, porque era muito mais divertido, né? Eu desenhar, ficar sacaneando. Ficar fazendo pilhéria dos outros e ainda ganhar uma grana. Aí o mais interessante ainda é que, eu ganhei uma primeira página, ganhei uma página inteira. Então, na outra semana eu já fui com a dobro de quantidade de desenho para entregar. E quando eu cheguei lá, a Nelma, né, que era secretária do Pasquim, chegou para mim, você já recebeu? Eu falei, mas a gente ganha para fazer isso. Faz o que gosta e ainda ganha dinheiro. Ainda ganha dinheiro. Aí, eu falei, essa é a minha profissão. E qual é a técnica que você utiliza para desenhar? É a mesma que você começou ou mudou alguma coisa no tempo? A técnica que você usa? Mudou bastante. Mudou bastante. Porque, com o tempo, né, criamos os nossos próprios recursos, né? Criamos nossos próprios recursos, técnica, tinta, essa coisa toda, né? No começo eu tentava até imitar um pouco, eu gostava muito do Luiz Sá, e eu procurava imitar o Luiz Sá, né? Imitava mesmo, fazia aquele, né, do reco, bolão e azeitona, fazia aquele negócio redondinho. Mas aí você criou a sua própria... Aí depois eu comecei a desconstruir aquilo, né? Comecei a desconstruir, mas aí até você chegar o seu filho mesmo legal, você passa por muitos processos, né? E acontece o seguinte, que eu comecei a desenhar, né? Por exemplo, lá no Pasquim, praticamente fazíamos de tudo, né? Diagramava, fazia projeto gráfico, eu participava de tudo, né? E tinha aquela coisa de seleção de cor, que era uma trabalheira danada. A gente, para fazer um desenho colorido,
por exemplo, esse aqui, né? Um desenho parecido com esse, a gente tinha um tal de overlay, que eram páginas que eram folhas de papel vegetal, e cada folha daquela era uma cor que a gente colocava. Então, imagine você, um desenho multicolorido, quantos papéis era um negócio desse tamanho? O desenho era uma folha, agora para cor você já estava isso. Entendeu? Aí depois já veio esse processo de outros processos, fio color. Aí, atualmente, eu faço tudo em casa, né? Eu tenho lá um programazinho em Photoshop, eu gosto de desenhar a pincel. Pincel. Eu uso pincel e nanquim. Hoje você usa aí pincel depois eu trato no Photoshop. Você tem muitas capas, como a gente está vendo aqui, né? Você trabalha com o Martinho da Vila, fez vários lançamentos. Isso. Esse aqui, eu estou curiosa para saber esse aqui, né? O seu... Pois é, esse seu aí... primeiro... Esse desenho aí, eu sempre fui... Eu sou um chargista militante, eu sempre trabalhei em cima da questão da valorização do preto, né? Do afrodescendente, essa coisa toda. Eu fui militante, fui um dos fundadores do movimento negro do PDT do Brizola, na época, né? Sempre envolvido com a política, né, Kenga? Porque nós somos essencialmente políticos, né? Entendeu? Eu vi outro dia uma pesquisa dizendo que o Rio de Janeiro é o estado do Brasil que você mais representa melhor o humor, né? O carioca representa melhor. Você concorda você acha que os cartoons, as charges, o carioca tem mais essa maleabilidade, esse jeito faceiro de ser? Concordo, que o carioca é um cara que tem já... Eu creio que pela sua geografia ele já tem um jogo de cintura, já tem uma malemolência, né? Porque tem muito morro aqui, tem praia, né? Para você... Eu acho que o clima também ajuda, para você né? dar um mergulho, para você sair de uma onda, você tem que dar uma quebradinha. Para você aí trabalhar... tem o samba também. Verdade. Né? Para você trabalhar humor no Rio de Janeiro deve ser muito melhor. E o ar do carioca, o ar aqui é muito mais gostoso do que São Paulo, por exemplo. Com respeito aos paulistas, eu detesto São Paulo. Eu queria falar um pouquinho desse livro aqui, que foi um lançamento na Sala de Cultura Leila Diniz, né, Ikenga? É um livro muito bacana, do Martinho da Vila. Exato, teve um evento lá, o livro é muito bem ilustrado, todas as ilustrações. Foi um livro que eu gostei muito de fazer, né? Que, engraçado que o Martinho é outro também que eu pensava que fosse um ser assim inatingível, inalcançável, né? Que eu sempre tive muito respeito pelo trabalho dele, muita admiração também, né? Eu me lembro que eu estudava no Colégio Santo Inácio, e saí lá em 1960, fazia o ginásio lá, e a onda lá era música americana, essa coisa toda, né? Porra, o pessoal lá, mesmo o pessoal mais intelectualizado, curtia blues, jazz, coisa e tal. Eu curtia o Martinho da Vila. E tinha uma música dele que até hoje que é o Pequeno Burguês, aquela música que fala da dificuldade que o cara tem para entrar numa faculdade. E aquilo sempre me cativou. Então, eu sempre tive o Martinho da Vila assim como um cara muito especial. Você tem alguma dica para o jovem que está começando agora, que também tem esses ídolos, como você teve o Pasquim, que tem o Martinho? Você tem alguma dica para dar para esse jovem, para esse público? Uma dica a respeito de quê? De como chegar, do que fazer, de como se portar, de buscar mesmo o objetivo. Porque você chegou lá, né, Ikenga? O que eu tenho a dizer é o seguinte: conselho não se dá, a gente se vende, né? Mas uma dica é o cara investir nele mesmo, entendeu? Ele tem o criador, o formador de opinião, ele tem que se formar primeiro, para depois informar. E para se formar, ele tem que ler, né? Acho que a leitura é essencial. Não é estudar, existe uma diferença entre ler e estudar, né? Ler é você ter curiosidade de saber. Você está vendo aquele papel ali pregado na parede, você tem que saber, qual o significado daquilo, para que
Aí você começa a ler, você vai saber. Então a leitura é uma porta para o conhecimento. Com entendeu? certeza. Você falou numa de suas entrevistas que para a charge não basta apenas bons traços. Que conteúdo que você consegue tirar de uma charge boa, né? Suponhamos que você está no topo de um edifício e esse edifício está pegando fogo, mas tem uma saída. Eu estou aqui embaixo e tenho que passar uma mensagem para você de como você tem que proceder para sair, para descer de lá sã e salva. Então, cabe a mim arrumar um processo qualquer, eu não sei qual é, entendeu? No momento, para que você entenda a mensagem que eu quero te passar. Essa é uma boa charge, entendeu? Não adianta se é bico de pena, se é pincel, se é o que. Eu tenho que passar uma mensagem. O conteúdo é o mais importante. Entendeu? Que aquilo ali eu vou. Entendeu? Para você alcançar, né, a pessoa. O objetivo é alcançar o meu receptor. Né? Então não existe uma receita de bolo, não existe uma coisa assim pré-fabricada. Na hora, você vai chegar, eu quero uma charge sobre o Eduardo Cunha. Tá legal. Eu tenho que saber de antemão o que o Eduardo Cunha faz. Você tem que saber o contexto daquela história. Exatamente. Entendeu? Dizem que as artes gráficas não são tão valorizadas quanto teatro, cinema. Você concorda com isso? Não. Não concordo. Não concordo porque o desenho, a arte gráfica, no caso, a caricatura, né, do qual nós estamos falando aqui, é uma das formas mais antigas de comunicação. Perfeito. Haja visto que os homens da caverna, as pinturas rupestres, né? As pinturas rupestres já era uma forma de comunicação, de transmitir comunicação, transmitir história. E se isso não acontecesse, né, se aqueles cartunistas da pré-história não criassem aqueles desenhos, hoje em dia os estudiosos não saberiam da evolução humana. Com então, certeza. eu creio o desenho, a caricatura, né, é importantíssimo, muito mais importante do que na minha opinião, claro, do que uma pintura acadêmica, entendeu? Entendi. Não tirando o valor. O valor, dela, lógico, entendeu? cada um com Mas seu valor. Eu creio que eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Com certeza, eu não tinha dúvida disso. Oi, Kenga, com o advento da internet, a gente já até comentou isso aqui, que hoje é muito mais fácil, a gente estava falando de antes no Pasquim, você pegava uma matéria via correio. Com o advento da internet, o que facilitou isso para as artes gráficas, para o desenho? Puxa vida, melhorou assim. Você hoje consegue trabalhar de casa, né? Eu boto meu shortão, meu largão lá, boto sem camisa, coisa e tal. E a inspiração é mais fácil também? Com suquinho de maracujá, assim, para aliviar o calor, né? Porque anteriormente, tem até um fato até engraçado, que minha filha mais velha, hoje ela tem... Aí eu estou em casa desenhando, porque na época eu desenhava para o Pasquim, Última Hora, Jornal do Comércio, Fluminense. Então eu desenhava de manhã e eu tinha uma pastona de plástico amarela e eu enchia aquilo de desenho e ia no Pasquim, ia não sei aonde, correndo. Todo dia eu fazia isso. Né? Aí minha filha via os pais das amiguinhas dela sair, né, de terno, gravata, pasta 007, pegar o carro e sair. Aí ela chega, e eu estou lá na prancheta, igual um maluco lá, e tá ouvindo rádio, para saber, lendo o jornal, para saber da notícia do dia. Aí ela chegava para mim, pai, você não trabalha não, hein? Pô, minhas colegas, os pais das minhas colegas, tudo saem para trabalhar e você fica desenhando aí. Eu falei, tá legal. Então, com o advento da internet, hoje em dia você tem uma dúvida, né?
Você não precisa ir. Às vezes eu saía na Biblioteca Nacional para fazer pesquisa, coisa e tal. Hoje em dia você aperta lá o Google te dá. Aí você aperta, você quer saber a notícia. É muito bom. Entra no site do Globo, entra no site do Estadão, da BBC de Londres, você está sabendo de tudo. Então, o milagre do século, para mim, a maior revolução é a revolução essa cibernética aí, né, da internet. Sem sombra de dúvida. E Kinga, rapidinho para a gente falar de Bienal. Okay. Esse livro aqui foi uma coleção da Academia Brasileira de Letras, né? Exatamente. Que você fez a capa do Machado de Assis. Isso, é. Importância do teu trabalho, né, Kinga? Muito... Essa é uma coleção chamada Novos Talentos, que não tão novos eram, né? Uhum. E você fez a capa desse? Foram outros volumes? Foram, parece que 10 volumes, né? 10 volumes. Parabéns. 10 volumes, eu ilustrei todos. E eu usei essa técnica aí, que é uma técnica, às vezes as pessoas até duvidam que foi, mas é uma técnica diferente, né? Uma técnica que eu usei, imitando a xilogravura, né? E você agora vai lançar no dia 8 de setembro, na 17ª Bienal Internacional do Livro, no Rio Centro, que vai começar agora de 3 a 13 de setembro. O Ikenga vai estar lá lançando o seu novo livro, Casa Grande e Sem Sala. Exato. Né, Ikenga? Fala um pouquinho para a gente desse novo lançamento. Pois é, o Casa Grande Sem Sala, na verdade, era uma tira que eu tinha no Fluminense, no jornal Fluminense, uma tira diária que eu tinha. E é um nome que eu trabalhei em cima do Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, né? E esse livro aí é uma série de charges minhas. É um livro de charges, né? É um livro de charges em cima da questão afrodescendente, da diáspora, entendeu? Do racismo, essa coisa toda. E como eu não preciso dizer porquê, eu não encontrava quem quisesse publicar, salvo às vezes no Pasquim. O Pasquim eu nunca tive censura no Pasquim, mas era muito desenho que eu tinha. É o lançamento da NIT Press, né? Da NIT Press, do nosso amigo Luiz Hertal. Então, eu tinha esse desenho, eu tinha esse livro. Eu falei, bom, eu vou fazer esse livro no peito e na raça, como eu fiz o Humor à la carte também, que é uma produção independente. Aí eu ia fazer o Casa Grande Sem Sala como um livro independente. Aí eu conversando com o Hertal, que é maluco também igual a mim, né? Ele falou, não, vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aí, vamos fazer. Aí eu falei, pô, tu vai fazer mesmo meu livro, cara? Eu falei, vou, porra. E aí, tá aí. Vai ser lançado... Vai ser lançado agora na Bienal. Dia 8 de setembro, às 10 horas da manhã, na Bienal. Exatamente. Você vai estar lá no estande para receber, para fazer uns certeza, autógrafos. E depois com cerveja. Com cerveja, com certeza. E Kinga, diga. Nós vamos ver agora umas imagens de uns cartoons que a gente produziu para esse nosso bate-papo. Pois não. E eu queria que você me falasse se existe renovação para esse belo, incrível trabalho que vocês fazem. Você sente que existe uma renovação para isso? Que os jovens estão surgindo com ideias, com conteúdo? Existe, Renato. Agora, o grande problema é que não tem espaço para essa garotada que está surgindo, não, que tem aí, tem gente boa, gente muito boa. Vez ou outra eu ministro oficina cursos, de né? cartoon e tem muita gente boa, o mercado não absorve, né? Muito. Agora, os jornais não publicam mais cartoon, nem charge. Até porque os jornais estão acabando, né? A verdade é essa, os jornais escritos estão acabando, né? Mas o trabalho de vocês não vai terminar nunca, o cartoon com conteúdo político. Aí está mudando a plataforma, né? Quer dizer, está saindo daquela impressa, né, do jornal impresso e passando para outra. Agora é smartphone, enfim... As redes sociais, né? Redes sociais, essas coisas todas. Quer dizer, são outras plataformas, né?
Um trabalho belíssimo seu, Ikenga, parabéns. Então, Muito isso aí isso aí eram cartoons que eu fazia quando eu estava no dia. Eu trabalhei durante um bom tempo no dia. Muito E no bom. dia eu fazia diariamente um passatempo chamado 8 erros, entendeu? Então, esse desenho Faz parte desse faz trabalho parte seu. disso aí. Muito bom. Ikenga, muito sucesso para você no lançamento obrigado, desse muito livro, obrigado. Casa Grande Sem Sala, Casa da Grande NIT Sem Press. Parabéns pela NIT Press, que está lançando esse É. livro com muito carinho, com certeza, sucesso. E você espera seus leitores lá na Bienal, né? Com certeza, dia 8 Isso. de setembro, às 10 horas, Isso. no estande da NIT Press, no estande de Niterói, no Pavilhão Isso. Verde. Eu creio que eu e o Hertal nós vamos fazer uma dupla aí, Pelé e Coutinho, porque estou falando de futebol, né? Ah. O Andrade e Adílio e Zico, entendeu? Falando de futebol, porque hoje em dia a gente não pode fazer mais comparação, porque só tem perna de pau. E eu pretendo fazer muitos gols Vai vestindo fazer. a camisa do NIT Press. E o espaço está aberto para você, Pô, tá bom, Renata, eu Ikenga? Assim fico que você assim, quiser vir. Eu fico imensamente agradecido, né, com o convite e, sinceramente, espero voltar sempre que for convidado, porque minha mãe falava, só vá onde você é convidado. Chegue bem e saia melhor ainda, para poder voltar. Com certeza, muito bom. Encerramos esse bloco do Grupo Mônaco Cultura e Saúde com essa entrevista deliciosa com Ikenga. Muito obrigada, muito sucesso para esse escritor, cartunista, desenhista, cientista político, enfim, muito obrigado pela presença dele. Espero vocês na próxima terça-feira. A Fazenda Escola de Cachoeiras de Macacu faz parte da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal Fluminense e é onde os alunos travam contato com os animais de grande porte. A Fazenda Escola, ela nasceu da necessidade do aluno fazer aula prática dentro dessa área de produção animal. Lá o aluno tem a chance de fazer um toque, né, numa vaca, saber se a vaca está prenha, há quanto tempo. Então, uma cesariana, o aluno vai aprender a fazer uma cesariana junto com o professor, tudo com muita preocupação no bem-estar animal. Então, a fazenda ela visa aulas práticas de manejo, o aluno vai aprender a examinar um cavalo, examinar um boi, tem os ovinos lá também, tem algumas ovelhas, né, tem coelhos, então o aluno vai aprender o manejo do coelho. E o suíno, que tem dupla finalidade, uma na área de produção e a outra na área de pesquisa e produção de medicamentos, em sociedade com o Instituto Vital Brasil. E nós estamos engatinhando na produção de peixe. Então, lá tem um açude que já inicia uma criação de tilápia também. A fazenda foi adquirida em 1988. Distante apenas 75 quilômetros da sede da Faculdade de Veterinária em Niterói, o acesso à fazenda é feito com facilidade. Está localizada no quilômetro 32 da rodovia RJ 122, no município de Cachoeiras de Macacu. As turmas do curso de veterinária são divididas em 2 grupos, e esses grupos se revezam na estadia de 5 dias na fazenda, de segunda a sexta-feira. Nossa faculdade de veterinária, ela tem 2 cursos de pós-graduação, com mestrado e doutorado, sendo que um deles é na área de clínica e reprodução. A área de reprodução é uma área muito importante dentro da medicina veterinária. Quando o primeiro bebê de proveta nasceu, na década de 70, a primeira vaca de proveta já tinha mais de 20 anos. É feito também pesquisa na área de nutrição, as melhores condições de nutrição, alimento para o animal que dê o melhor ganho de peso para esses animais. O que a gente evita fazer lá são trabalhos experimentais. Mas algumas pesquisas, por exemplo, a medicina humana quer testar uma técnica nova. Então, eles vão testar uma cirurgia de rim, por exemplo, né, para a medicina humana. Então, nós temos médicos daqui, do Antônio Pedro, do curso de pós-graduação da medicina, que vão lá e fazem uma cirurgia. O suíno vai ser abatido. Então, eles fazem aquele trabalho experimental, aí sim, experimental naquele suíno. A Fazenda Escola tem uma área de 168 hectares para atender a diversos projetos.
a produção de gado de leite, de corte, suinocultura e ovinocultura. No local, também são desenvolvidas diversas linhas de pesquisa. Para complementar o Hospital para Animais de Pequeno Porte, que já existe em Niterói, o VET, há na Fazenda um espaço reservado para a construção de um hospital para animais de grande porte. Ela está inserida numa região de criação de bovinos, de equinos e de pequenos ruminantes, e com isso a demanda é grande por atendimento desses animais. E a construção desse hospital aqui vai servir para a prática e aprimoramento dos nossos alunos. A Fazenda Escola ela é essencial para os alunos de curso de veterinária, tendo em vista que diversas disciplinas ministram aula na instituição, no caso na Fazenda Escola, apesar da distância de quilometragem da sede para a fazenda é relativamente próximo, e para muitos alunos esse é o primeiro contato com animais de produção. Então, desde a disciplina do curso básico até da parte do curso profissionalizante, já as mais do final de curso, é fundamental que eles venham à fazenda, tenham interação com a vida rural, com os animais, vejam de fato que tem muita diferença do que é passado na literatura, o que de fato ocorre na vida de campo. A gente já tem, hoje em dia no mercado, vários ex-alunos muito bem colocados, que isso vale de estímulo para eles. Como nossa faculdade ela fica no local de área urbana, né, totalmente diferente de outras universidades que se encontram no meio rural, então essa oportunidade que nós temos de sair da cidade para o campo e podermos aprender um pouco mais de nossas atividades voltadas para esse sentido, no caso para a clínica dos animais, que sejam voltados para a área das propriedades rurais. As atividades aqui da Fazenda Escola são super importantes para a nossa formação como futuros médicos veterinários, porque a gente pode vivenciar a prática, como é que de fato as coisas ocorrem, que a gente vê na teoria, na sala de aula, e sem essa prática isso seria... Eu acho que a prática é indispensável para o nosso aprendizado, para complementar o aprendizado, tudo que a gente vê em sala de aula. Só aula teórica, dentro de sala de aula, por mais que se passe vídeo, foto, slide, etc., uma coisa é ver no vídeo, outra coisa é você pegar o animal e ver as dificuldades que existem na vida real e ver que o animal ele não coopera muitas das vezes, que a cirurgia sangra muito mais do que você vê no vídeo, a coisa não é tão estática assim, ocorrem intercorrências, mas que no final, sendo tudo bem conduzido, de maneira respeitosa, etc., as coisas fluem de maneira adequada. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. Bené. Oi, boa tarde à equipe, boa tarde, Verônica. E vamos então apresentar a nossa querida Verônica de Jesus Gomes, que é doutoranda na UF em História Moderna. Seja muito bem-vinda, Verônica. Obrigada, Elizabeth, obrigada a todos. Quero agradecer ao Renato pelo convite, a Elizabeth também. Até você estar aqui, a Denise, que foi aqui, organizou todo esse encontro, a Denise, irmã do Renato. Eu estou muito feliz de fazer parte, né, de hoje aqui do programa de vocês para falar sobre o livro. Que coisa boa, pois é. E hoje o nosso papo é um papo bastante interessante, já que a gente vai abordar a questão do homossexualismo aí na história da Igreja Católica. É isso mesmo, né? É um tema que nasceu em 2004, quando eu ainda estava na graduação. E daí foi desembocou em 2007 no meu mestrado, defendido em 2010 na UF, sob orientação da professora Georgina Silva dos Santos, e que, graças a Deus, né, chegou a Atos Nefandos. Atos Nefandos é o livro que a Verônica acabou de publicar, não é isso, Verônica? Isso, ele na semana passada. Vamos mostrar qual é a câmera aqui. Na semana passada ele foi publicado na Saraiva, na livraria Saraiva do Shopping aqui em Niterói, e que resulta exatamente da minha dissertação de mestrado defendida em 2010. É um livro Editora Prismas. Editora Prismas, de Curitiba. É um livro que está calcado, a minha pesquisa é calcada em processos da Inquisição Portuguesa. O livro eu trabalho com os séculos XVI, XVII e XVIII, no qual escolhi um grupo de eclesiásticos homossexuais processados pela Inquisição de Lisboa. Esses eclesiásticos, eles pertenceram ao clero regular e ao secular, a diversas ordens religiosas,
Alguns também não eram padres ainda eram jovens que ainda estavam galgando, enfim, os degraus para a sua carreira eclesiástica. E eles eram de Portugal e também do Brasil, né? Desse período que eu falei, dos séculos XVI, XVII e XVIII. Verônica, bom, então como é que você vê esse desenrolar aí histórico do homossexualismo dentro da Igreja Católica? Vamos fazer aí uma descritiva. Descritiva, começando... Bom, eu até vou falar um pouquinho do título da minha dissertação, que era Vício dos Clérigos. Vício dos Clérigos era uma expressão... Primeiro, deixa eu... Pode falar. Já dizendo como o Jô Soares às vezes fala, não querendo te cortar, mas te cortando. Traduz para o nosso telespectador atos nefandos. Atos nefandos. Bom, é importante, falando do que eu já tinha começado, a questão do vício dos clérigos, que era uma expressão, embora medieval, né, da época medieval, mas que cabe muito bem para o universo luso brasileiro da época moderna, já que uma quantidade expressiva de eclesiásticos homossexuais foram arrolados pela Inquisição Portuguesa. Mas, enfim, na hora de fazer o livro, claro, tinha que ser um outro título. E atos nefandos. O que são atos nefandos? Atos nefandos aparecem na documentação inquisitorial para poder definir as práticas homossexuais. Nefando. O que era nefando? Nefando era algo que não podia ser dito, não podia ser jamais mencionado, era algo tão vergonhoso, tão escandaloso, que, segundo até um dicionarista do século XVIII, o padre Rafael Blutot, era algo tão vexaminoso que nem mesmo o demônio era capaz de cometer. Né? Era tão forte a expressão, você percebe uma expressão tão carregada de valores. Imaginário. Não, eu já estou viajando aqui no livro. Entendeu? Você vê variações, aparece às vezes crime nefando de sodomia, você vê pecado nefando de sodomia. Aí atos nefandos foi o que me levou a pensar melhor o que poderia definir melhor esses atos desses homossexuais naquele momento, né? Desse grupo de eclesiásticos homossexuais. Eram os atos nefandos, eram algo visto como tão vexaminoso, tão vergonhoso que não como podia. Coisas indizíveis. Não era indizível, ficava simplesmente ali totalmente coberto de uma névoa de um imaginário extremamente pejorativo, extremamente negativo, tanto que você percebe até que, imagine os parentes não queriam ter um parente processado pelo Santo Ofício pelo pecado nefando, né? Era algo que manchava a família. Então, isso são atos nefandos. E historicamente falando, quer dizer, numa posição aí de comparação, como é que você vê esse caminhar disso? Quer dizer, como é que você vê o caminhar dos clérigos em relação à coisa dos atos nefandos? Bom, da época moderna para cá. Bom, a gente nota uma tendência, talvez, né, da Igreja Católica de buscar aceitar esses grupos. Mas até o que eu publiquei nesse dossiê, né, que saiu agora... Você fez uma publicação agora na revista da Biblioteca Nacional. Da Biblioteca Nacional. Vamos mostrar? Vamos mostrar a revista. As Leis da Intolerância é o nome do artigo. Eu coloquei que o que a gente percebe é que, até o ano passado, a Igreja Católica parecia estar buscando aceitar mais esses grupos em seu seio católico. Mas depois de ouvirem bispos e ouvirem a própria comunidade, o que eu coloquei até no subtítulo, né, no título do box, a Igreja parece voltar atrás. A tendência é que a Igreja, não digo endureça a sua posição com os homossexuais, mas aquela busca, né, aquela abertura, aquela tentativa de abertura, isso parece ter ficado um pouco mais atrás. Não se nota tanto essa aceitação que eles prometiam até o ano passado. Mas em função de quê? Quer dizer, você observou e dessa observação você acha que o que seria relevante? Tem alguma coisa aí que você possa pensar como relevante nessa situação? Da aceitação dos... dessa recuada, porque você falou que houve um processo... Houve um processo de recuada depois. De abertura e houve um recuo. Um certo recuo, principalmente depois... que bispos, por exemplo, mandaram uma série de perguntas para os seus paroquianos, para ouvir o que essa comunidade achava dessa... Fez uma série de perguntas, não foi só uma pergunta sobre a questão da homossexualidade. Foi uma série de perguntas sobre a família.
né? Então, a questão de adoção de crianças por casais homossexuais, o casamento gay, enfim, como que a igreja queria saber como é a sua comunidade, como seus paroquianos viam isso. E a resposta não foi, digamos que, das melhores, não foi assim uma colocação de aceitação que essa comunidade você chamaria das melhores? Aceitar isso oficialmente falando? Digamos que a comunidade não tem ainda essa aceitação de grupos, né, de grupos homossexuais que, enfim, casados e aceitando também a questão de adoção de crianças. A igreja até usou uma frase que eu achei interessante, que acho que foi uma frase que repercutiu muito: aceitamos os pecadores, mas não aceitamos o pecado. Entendeu? Como desvincular uma coisa da outra, né? E aí, aproveitando a sua fala, né, com o título do seu livro, eu acho que, então, eles caem de novo na teia da Inquisição. Para mim, é como se a Inquisição voltasse com essa nova posição, né, vamos dizer assim, a nova posição, abriu-se um diálogo maior, uma aproximação maior da igreja, que parecia, né, que se descortinava, mas como você mesma percebeu, eu também percebo isso, houve um retrocesso na medida em que a comunidade foi ouvida e não pensava, não compactuava com as mesmas ideias da igreja, e aí eu acho que então voltamos à teia da velha Inquisição. Bom, e poderíamos colocar o que aí? Quer dizer, que força é essa descomunal que faz com que as coisas fiquem, de certa forma, um pouco que congeladas, quer dizer, não mexíveis, não é a força do imaginário é um negócio, hein? A gente tem que pensar nisso, né? Que o imaginário é muito forte. É um negócio forte. Bom, mas eu acho, não sei, talvez falarmos meio que numa volta da Inquisição, não sei, talvez essa fosse uma forma muito forte de dizer. Eu acho mais que a igreja, talvez, por pressões internas e também por pressões externas, porque, claro, né, os fiéis não veem isso com bons olhos. A cúpula da igreja, não vou dizer a cúpula de uma forma homogênea, né, porque é uma questão heterogênea, mas aquela força dos cardeais é muito grande. Né? Então, para cima do Papa, por exemplo, que o Papa parecia estar demonstrando uma maior abertura, mas é essa comunidade que não aceita. E, ao mesmo tempo, essa cúpula da igreja que também não aceita. Então, eu acho que ficava muito difícil, até porque vai acontecer no final de 2015 a Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que vai exatamente discutir a questão da família. E o que é a família? A família, né, para a Igreja Católica, ela é constituída de um homem e uma mulher. Né? Então, essa questão da aceitação, né, de um casal homossexual para adotar crianças é ainda uma questão bastante complexa e ainda não muito bem vista pela Igreja Católica. Queria te fazer uma pergunta. O seu livro, você chegou a enviar algum exemplar para alguém da igreja? Algum representante da igreja já se pronunciou em relação? Não, até o momento não. Até o momento não. É até interessante a pergunta que você faz, porque todos os lugares onde eu apresentei a pesquisa sempre foi muito bem aceita, nunca tive nenhum tipo de problema, porque eu já vi colegas que tiveram problemas por apresentar trabalhos polêmicos, mas não digo nem problemas com relação à igreja, mas sim com relação a outros colegas historiadores que enxergam o tema como um tema menor, que não deve ser pesquisado, mas não com questões religiosas eu nunca tive problema. Verônica, mas me parece que, de certa forma, a igreja já caminhou sim. O fato da igreja estar abrindo a discussão já é uma caminhada, concorda? Não, já é, sem dúvida, uma caminhada. Eu acho que só em se discutir a questão já é uma caminhada. Exatamente. Eu acho que a igreja está fazendo as suas tentativas. Tá. O Papa Francisco é uma pessoa extremamente aberta. Me pareceu também. E ele está fazendo as tentativas, ele acho que está procurando, está buscando o melhor caminho. Sem dúvida. Agora, é óbvio que a igreja tem uma tradição muito forte, a Igreja Católica é extremamente tradicionalista. Não é somente exatamente. O Papa, né? Então há dificuldades. Tem todo aquele corpo de cardeais, com certeza, né, que compõe aquele meio e que pode, claro, que pode ou não, que pressiona. Né? Até o que eu estava conversando ali fora com a Elizabeth sobre a questão das ordenações homossexuais.
né? Você percebe que a igreja define o que são tendências homossexuais, que são atos homossexuais. Se ele somente tem tendências, mas também ele não tem uma tendência muito exagerada, ele pode até ser aceito para sua ordenação. Mas se ele é um indivíduo que tem tendências homossexuais muito fortes, muito marcadas, já vai ter, né, um certo problema. Tanto que até foi uma coisa que eu mencionei aqui no texto da revista, que a vocação é para poucos, a vocação não é para todos. Com certeza. Com certeza. Sim, e até que ponto, nesse imaginário, né, da pessoa que está buscando ali o sacerdócio, até que ponto ele está buscando esse sacerdócio influenciada por um imaginário que às vezes não fica muito bem, até para a própria pessoa, ela não tem muito bem o discernimento do porquê que ela está fazendo aquilo, já que a maioria dos nossos comportamentos e escolhas são inconscientes. Quer dizer, até que ponto eu escolho um local onde eu vou encontrar um número maior de pessoas do mesmo, vamos dizer na linguagem de hoje, do mesmo gênero que eu, para ter mais oportunidades em relação a encontros que vêm justamente de encontro também ao meu desejo. Não, é uma ótima questão isso que você coloca, porque até eu já conversei com outras pessoas que já me fizeram a mesma pergunta. Né? Até que ponto esses homens eles procuram aquele ambiente masculino? Até que ponto ali há um maior, assim... uma maior oferta até de pessoas. É um ambiente fértil. E dessa coisa da relação, né? Mas se a gente pensar isso hoje, atualmente, século XXI, séculos XX, século XXI, acho que você ainda pode falar em escolha. Mas na época moderna, se a gente pensar Portugal, Brasil, dos séculos XVI, XVII, XVIII, já complexifica um pouco mais a questão. Porque nem todos foram buscar essa carreira por vontade própria, nem todos tinham vocação para aquilo dali. Mas a gente vê uma influência muito grande da família, um papel muito grande da família. Se antigamente eram os filhos mais velhos que assumiam, né, os negócios da família, os outros, os segundogênitos, geralmente eram mandados para que fossem para o sacerdócio. E, claro, para as famílias era uma coisa de honra, era uma questão que deixava a família muito orgulhosa ter um membro que fosse religioso. Até porque status... Era um status, claro, lugar ao ascensão sol, social. Né? A igreja sempre do lado da aristocracia. Entendeu? Mas o que eu percebo hoje também é que muitas... na faculdade eu conheci algumas meninas que entraram para uma determinada ordem e não conseguiram dar continuidade. Por quê? Porque eu acho que religiosidade também requer maturidade. E muitos meninos que entram para o seminário, eles entram muito jovens. Então, quando amadurecem, eles descobrem que não era bem aquilo que estavam buscando. Mas é o que ela estava falando, a família tem uma influência. Mas aí é que está, aí hoje, você viu, mas essas meninas desistiram. Desistiram. Então, mas elas tiveram poder de escolha. Agora, se a gente pensar naquela sociedade portuguesa, né, e brasileira do século... Aí seria muito complicado. Então, ele entrava lá e descobria, não é isso que eu quero, mas e aí, como é que eu faço para sair? É verdade. Aí ia complicar um pouco mais a situação. E o problema é que a gente vê, isso eu falo até no livro, sobre quem eram os parceiros dos eclesiásticos, né? Porque isso, né? Quem eram os parceiros desses homens? O que eu pude perceber é que é muito difícil você encontrar, não que não tenha, um padre com um padre, mas você encontra um abade, você vê o nível na pessoa, né? Um abade que está com um criado, que está com um escravo. A maior parte dessas relações, ela foi assimétrica. Né? Você não vê muito uma paridade dessas relações. Quer dizer, existe também uma coisa aí de relação de poder. Existe uma hierarquização muito grande. No mundo do Brasil, a gente percebe muito. São criados, são meninos do coro. Você percebe também a questão dos escravos, né? Era uma sociedade escravista, então essa questão escravista está muito marcada na questão dos homossexuais, dessas relações homossexuais. E agora, na minha tese, até eu estou querendo observar um pouco mais, talvez uma perspectiva meio comparativa entre América Portuguesa, Portugal e dois processos que eu estou trabalhando que começaram em Goa, na Índia.
eu posso falar até um pouquinho do processo da Índia. O processo da Índia, você percebe muitos meninos que pertencem a diferentes grupos étnicos locais. Tem um padre que se envolveu com vários, pertencem a castas diferentes, que ainda preciso entender melhor um pouco sobre isso. Então, o que quer dizer, eu não vou dizer que é uma regra, mas parece estar muito marcado nessas relações as hierarquias. Há uma hierarquização muito forte aí dentro. Você vê muitos meninos jovens, muitos meninos pobres, que de alguma forma estão buscando mesmo sair daquela miséria. Uma ascensão. Você percebe, tem um menino, por exemplo, no caso da Índia, ele diz que ele se envolveu com o padre, e isso também vai pesar numa outra questão, até que ponto a gente pode confiar nesses relatos. O menino diz que ele se envolveu com o padre porque o padre prometeu para ele que ia, digamos que no português claro de hoje, ia dar uma força para ele na sua ordenação, e, enfim, e ele acaba se envolvendo com esse menino. Mas essa questão vai se juntar uma outra, gente. Até que ponto eu posso confiar nesses depoimentos que passam pelo filtro inquisitorial? Agora, uma outra questão que eu quero te colocar, Verônica, eu estou correndo um pouquinho, porque o nosso tempo é curto, e eu quero te questionar em relação a algumas coisas. Por exemplo, hoje, como é que você vê a sociedade portuguesa numa comparação com a nossa? É outra questão interessante, é o que você fala para mim. Nessa questão do comportamento em relação à sexualidade, a essa abertura. Essa questão que você fala me remete quando o professor de Coimbra, José Pedro Paiva, foi falar sobre o seu livro, A História da Inquisição Portuguesa, que saiu, se não me engano, em 2013, e ele foi a um programa falar sobre isso, e uma das perguntas que o entrevistador fez com ele foi exatamente sobre a questão da força da Inquisição na sociedade portuguesa até hoje. Né? Quando, por exemplo, eu fui começar o meu projeto de doutorado, eu fui buscar saber se tinha muita pesquisa sobre a questão em Portugal. Você não encontra quase pesquisa sobre homossexualidade na sociedade portuguesa, de outros períodos principalmente. Se o caso é sobre a questão de padre, você não encontra mesmo nada. Então, eu diria para vocês que eu acho que talvez o fantasma inquisitorial, né, a atmosfera da Inquisição Portuguesa, que se extinguiu em 1821, puxa, foi outro dia, né? É uma coisa que ainda está muito ainda tá aí. Muito viva para Ainda eles. está, eu acho que ainda está muito viva. Você não vê, eu acho que talvez a questão da homossexualidade ainda permaneça no âmbito do nefando, digamos assim. Talvez tenha um tipo de influência. E isso também me lembra, mas aí parece também um paradoxo, porque a Lígia Bellini, uma historiadora que trabalha com essas questões de conventos e tudo, ela fala um pouco que nos trabalhos dela, nas pesquisas dela, ela percebe que parece que o ambiente dos conventos portugueses parece ter sido até mais marcado, talvez, por uma maior desenvoltura sexual do que propriamente o ambiente luso brasileiro. Né? Então, a questão da repressão lá que também foi bastante forte. Né? Então, é algo que me parece um pouco complexo de pensar, porque, ao mesmo tempo que havia uma repressão muito grande, o ambiente desses conventos parece indicar uma certa prática sexual bastante desenvolvida ali dentro. Mas, voltando na questão da sociedade portuguesa, talvez a questão inquisitorial ainda marque bastante aquela sociedade, talvez até permeie a questão dos estudos. E na sociedade como um todo, se você tivesse que fazer uma comparação entre a sociedade como um todo, não apenas só as questões ligadas à Igreja Católica, mas de uma maneira geral, a população portuguesa e a população brasileira, porque os portugueses chegaram aqui e encontraram os índios nus. Sexualidade aflorou, imagino. Isso provavelmente, choque, sem sombra de dúvida, que essa mescla, isso ajudou muito na questão da sexualidade, pelo menos naquele tipo que eles viviam de sexualidade tão reprimida a ponto de não poder falar sobre sexualidade. Lógico. Fico E aqui, isso, que a Beth uma tá coisa falando, muito tá tranquila. Lógico, para os nossos índios, naturalíssimo. Agora, para eles, como eles viram isso? E aí a gente percebe os relatos, né, que esses relatos estão sendo avaliados assim, com um novo olhar pelos historiadores, porque os relatos marcam um contexto de uma lassidão incrível aqui, como se
o ambiente, talvez até mesmo a paisagem, a questão da natureza, a questão do clima facilitasse todas aquelas relações, né? Sim, então uma série de coisas, até o você vê clima. os relatos disso, mas hoje em dia os historiadores estão buscando observar que era um encontro de culturas diferentes. Né? E essa cultura que estava chegando com um olhar muito marcado pela religiosidade católica, como é que ela enxergou esse comportamento indígena, né? Esse andar nu com naturalidade. Então, pode ter sido exagerado, que os historiadores, atualmente, as novas pesquisas estão olhando, que houve um exagero muito grande desse ambiente sexual muito aflorado, muito exagerado, enfim. Né? Mas hoje... No momento, uma comparação. Como é que você vê o comportamento dos portugueses e como é que você vê o nosso comportamento em relação à questão da homossexualidade? Olha, seria interessante, aí, para eu fazer uma análise dessa, eu vou para Portugal só no ano que vem. E aí, o que eu tenho de Portugal são os contatos via internet, são os contatos daquilo que eu li, principalmente sobre outros períodos. Então, eu acho que eu tenho poucos elementos para fornecer para você, para falar e para dizer assim, não, nós talvez tenhamos maior facilidade. Eu acho que talvez no Brasil, os estudos sobre isso já tenham alcançado, e isso a gente percebe, né, na historiografia brasileira, a gente percebe que já tem muitos maiores estudos, né, a questão, a gente vê o Luiz Motti, por exemplo, que é um pioneiro no assunto, ele que começa a fazer as pesquisas inquisitoriais, pesquisas etnográficas, estudos mesmo, análise da documentação inquisitorial, para falar sobre a questão da homossexualidade. A gente vê o professor da UF aqui, o Ronaldo Vanfas, principalmente em tese de doutorado, falando dos trópicos dos pecados. Eu acho que aqui a gente percebe que tem maiores estudos sobre sexualidade e sobre homossexualidade. O que em Portugal ainda é um campo vasto ainda para pesquisar. Mas eu acho que eu tenho poucos elementos ainda para te dar, assim, para dizer, não, numa comparação, a sociedade portuguesa é mais fechada. Talvez a questão da Inquisição ainda pese um pouco sobre eles, né? Tem um maior peso. Isso significa que no próximo ano nós vamos ter que receber Verônica novamente para trazer para nós esse comparativo. Eu acho que Portugal, né? Eu acho que aí lidando mais, né, lá pessoalmente no teste a teste, no dia a dia, e vamos ver como é que eu vou ver essa população portuguesa. Porque aí no dia a dia é que você consegue mesmo, é nessa convivência do dia a dia que você consegue fazer mesmo uma retrospectiva e se situar no contexto de uma forma mais incisiva. Eu acho que... Qual vai ser o meu olhar? Nós estamos, Beth, finalizando o programa. Eu não posso deixar de colocar, porque a televisão brasileira, você vê, agora, em 2015, que nós tivemos o primeiro casal gay idoso na televisão. Olha só quanto tempo se demorou para essa exposição, né? E o beijo gay demorou tanto tempo, né? Uma discussão tremenda para sair. Quer dizer... E o que é interessante, porque como já tinha havido, né, um primeiro beijo gay já na TV, né, entre dois homens, mas o que me chamou a atenção é que, pelo menos no meu círculo de amigos e tudo, ainda gerou, né, um certo desconforto ver duas idosas que estavam se beijando. Ainda, puxa, Facebook, as postagens, as pessoas postavam coisas e mesmo comentando, gente, mas eram duas senhoras, elas não podiam. E a gente tentava explicar, mas, gente, elas eram jovens, elas foram jovens, elas eram lésbicas jovens. Que envelheceram. Pois é, mas será que o que choca, vou deixar aqui a pergunta, talvez tenha que ficar no ar por causa do tempo da gente. Será que o que choca é a questão em si do relacionamento homossexual, ou que choca é um certo exibicionismo que vem atrelado a isso? Infelizmente, o nosso tempo estourou. Vou pedir você para deixar sua mensagem final e a gente volta numa próxima para dar continuidade ao nosso papo. Eu acho que eu só tenho que agradecer. Eu fiquei super contente de fazer parte. Quero mais uma vez agradecer ao Renato, à Elizabeth, a ela também, por ter sido tão amáveis comigo. Bené, muito obrigada. E eu adorei. Muito obrigada também aos telespectadores que Verônica, nos assistiram. É que te agradece, tá bom? Obrigada. E para vocês que nos assistiram, beijo, meu beijo, até o próximo programa. Se Deus quiser.